Olá! Oi, gente, boa tarde, boa começo de noite, fim de tarde. Cadê a Rafa? A Rafa tá aqui. Muito bem, venham. A gente vai ter uma live muito interessante hoje. Vamos falar do tempo, falar desse tempo que temos e que às vezes parece que não temos. Talvez especialmente falar desse tempo que parece que não temos. Rafa, manda a solicitação. Mandou? Não. Deixa eu... Agora. Tá. Oi! Olá! Agora foi. Bem-vinda! Muito obrigada! Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo otimamente bem. Está me ouvindo bem também? Otimamente bem também. Olá, Boa! pessoal! Boa noite! Boa noite, boa noite. Nessa hora eu nunca sei se eu falo boa noite, se eu falo boa tarde, se eu falo o que que eu digo, mas talvez Eu seja fico, boa noite, né? eu fico perdida também, mas já me falaram que é boa noite, por mais que tenha sol lá fora. Mas vamos lá, né? Boa noite, boa tarde. Vou fim de tarde, começo de noite. Rafa, obrigado por aceitar o convite. Eu que Grande agradeço. prazer. A gente não se conhece ainda, né? Então, também falando aqui com as pessoas, estamos nos conhecendo agora, apesar da gente já conversar, né, há um tempo. E assisto as coisas da Rafa, a gente vai trocando algumas ideias. E aí me surgiu a ideia, então, apresentando o tema dessa live, né, da gente fazer esse papo juntos e falar sobre como a gente pode fazer, né, dicas, orientações, reflexões de como a gente pode fazer para incluir na nossa rotina, e a gente vai falar um pouco sobre essa palavra, que ela é meio problemática, né? Mas ficamos com ela por enquanto. Como a gente pode incluir na nossa rotina as coisas que a gente quer fazer e às vezes não consegue. Então, quero, e a minha motivação surge justamente por conta da prática do yoga. Eu vejo ali as pessoas querendo incluir a prática do yoga na sua rotina, mas sempre tem alguma coisa que tira da rota, né? Que desvia a rota. E tem muitos motivos mesmo, né? Muitos deles motivos genuínos que não cabe aqui, né, julgar ou ficar interpretando, mas o fato é que tem muita coisa que acaba nos tirando do lugar de onde a gente gostaria de estar. Talvez seja essa um pouco a questão, assim, né? Quero estar em algum lugar, quero fazer algo, quero incluir alguma coisa na minha vida, não consigo. Tem alguma coisa ali que me tira desse caminho, dessa rota. E vejo que a Rafa fala muito sobre isso, sobre essa questão de planejamento pessoal, de se organizar. E às vezes me dá essa sensação mesmo de que falta organização, e eu não falo a partir de um lugar de quem é um conhecedor e de quem aplica isso na vida. Então eu sou o primeiro aqui a querer pessoalmente fazer essa live com você, porque eu sinto que eu também preciso bastante disso. Então, Rafa, bem-vinda. Se apresente também para quem não te conhece. Muitíssimo obrigada pelo convite, muitíssimo obrigada por abrir as portas para a gente poder falar desse tema aqui. Definitivamente ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas é tão gostoso quando a troca pode se expandir para outras pessoas, né? Então eu só agradeço o convite. Bom, pessoal, muito obrigada por estarem aqui também ao vivo. Eu sou a Rafa Panzini, Rafaela Panzini. Eu trabalho hoje com bem-estar, principalmente na parte, né, de rotina, de autocuidado e dos espaços. Eu sou arquiteta de formação, mas hoje o meu foco principal é trabalhar na parte do bem-estar. E por uma experiência desde a infância de lidar muito intimamente com rotina, com organização, para os mais fanáticos por astrologia, mais entendedores de astrologia, eu tenho 6 planetas na casa 6 em Capricórnio. Então, rotina para mim sempre foi uma palavra muito íntima e que, a partir de uma relação que eu tive
com crise de pânico, com outras relações de ansiedade muito forte, há uns 4, 5 anos atrás, eu comecei a ter uma relação bem mais íntima e profunda, olhando para a rotina como uma parte também de liberdade, né? Como que eu posso transformar rotina, que para mim foi sempre algo muito certinho, em algo que me trouxesse liberdade. E hoje eu acredito que eu cheguei num caminho onde eu consigo identificar que rotina é libertador, não é nada que me prende, não é nada rígido, e principalmente algo que vocês vão me ouvir falando bastante aqui. Eu acredito que a base para qualquer tipo de rotina, ela surge no amor próprio. Então, nosso amor próprio. Costumo dizer que amor próprio é a base para qualquer coisa, né? Ele é a base para tudo na nossa vida. Então, não diferente é para nossa rotina também. É só um pouquinho. Muito bom, belíssima introdução, né? Já dando o tom aqui do que a gente vai falar. Eu também vejo, né, e até compartilhando um pouco de como as coisas foram surgindo aqui no mundo online, nesse momento pandêmico, onde eu fico me questionando assim, se as aulas que eu vou dando, as práticas que eu vou conduzindo, elas são importantes por si, ou se elas são mais importantes porque elas marcam uma espécie de rotina, assim, onde todo dia às 7 da manhã, então estamos lá. E isso nos faz cumprir um certo ciclo, né? Não entender a rotina como uma coisa engessada, a gente pode falar dessa palavra também, mas entender a rotina talvez como um respeito aos próprios ciclos que a natureza tem, né? A gente pode dizer que o sol tem rotina, porque ele nasce todo dia, se põe todo dia, a lua tem rotina, porque ela vai mudando as suas fases. Quer dizer, não é uma questão de rotina nesse ponto negativo ou engessado da palavra, mas assim, você falou de astrologia também, né? Eu acho que cabe nesse contexto, é um certo respeito aos ciclos que as coisas têm, né? E assim, e aí eu fui percebendo nesse início, principalmente falando mais do começo ali da pandemia, começo do ano passado, que as pessoas estavam começando a trocar dia pela noite, porque tanto faz, porque eu trabalho home office, então eu faço o meu horário, então tanto faz. E aí come qualquer hora, porque tanto faz, e as coisas começam assim a sair, né, de um ritmo, porque tanto faz, mas não é bem tanto faz. E eu via, quando eu comecei a dar as aulas, eu comecei fazendo lives todo dia no Instagram, e depois eu fui migrando alguns formatos e tal, mas por um bom tempo eu fiquei fazendo live todo dia, inclusive sábado e domingo aqui, e a coisa que eu mais via era que isso marcava, né, um tempo. Marcava um tempo. Então tá bom, vamos lá de novo, e vamos lá de novo. E isso foi mantendo assim uma certa sanidade, né, por respeitar o ciclo da natureza, se a gente pode dizer algo assim, né? Então, queria ouvir também a sua opinião. Você já falou um pouquinho, mas ouvir um pouco mais sobre a rotina. Como você enxerga essa palavra, né, na sua vida? Eu achei o máximo que você falou sobre a ciclicidade. Eu até tinha colocado como um dos itens que eu gostaria de trazer aqui, que é justamente fundamental quando a gente fala de rotina, que é quanto antes a gente entender que somos seres cíclicos, isso se torna mais fácil para a gente adaptar a nossa rotina. E isso já desconstrói o primeiro a primeira crença que às vezes muita gente traz, que a rotina é algo fixo, né? A rotina tem que ser todo dia a mesma coisa. E não, não é assim. Justamente porque senão não existiria dia e noite, primavera, outono, verão, inverno, ciclos, né? As fases da lua, ciclo menstrual nas mulheres, enfim. Isso não existiria se nós fôssemos exatamente estáveis. E a chave, às vezes, a chave, eu não digo nem a chave, mas talvez o desafio de uma rotina mora em entender que ela não é fixa. E às vezes nós temos a tendência de buscar por uma receita de bolo, né? Eu quero receber um manual de instruções onde como eu vou conseguir incluir a prática da yoga na minha vida. Só que não existe essa resposta. Isso não existe porque cada ser é muito único. E por isso que eu gosto da abordagem, quando a gente consegue olhar para nós mesmos, então, através desse senso de autocuidado e de amor próprio, para conseguir nutrir
essa rotina, né? Para conseguir entender qual que é o tipo de rotina que funciona para mim, no meu contexto, no meu momento de vida, baseado naquilo que me faz bem. Isso é uma construção. Boa. Tem uma fala aqui, né? Não somos lineares. Não somos lineares é uma boa forma de enxergar isso também, do meu ponto de vista. Não somos lineares, as coisas elas têm um ciclo. Rafa, isso me faz pensar numa palavra que eu tenho trazido constantemente para reflexão dentro das minhas práticas, que é a palavra disciplina, né? O quanto ela também, assim como a rotina, ela tem uma carga absolutamente pesada e associada a ela uma carga assim meio militar, né, nessa questão da disciplina e as escolas, o modelo escolar, ele aprende muito do modelo militar e a gente vai aprendendo essa disciplina desde a nossa infância, né? Quer queira, quer não, tem alguma coisa ali meio militarizada nessa forma de entender a disciplina e, e eu acho que muitas vezes vem, né, essa questão associada, você precisa ter disciplina para fazer aquilo que você quer fazer. E apesar de eu concordar, né, que existe alguma disciplina que se precisa ter, eu acho que essa disciplina forçada, né, imposta, ela talvez dure alguns dias e depois, é que nem regime, né? Depois não dá, depois você Não, para, não faz mais. Oi? não se torna consistente, Não né? se torna consistente, exato. É, como é que você enxerga essa questão assim da disciplina ou se não é a disciplina assim, o que que precisa ter? Porque tem que ter uma força também, né? Para se estabelecer um caminho, uma rotina, um hábito saudável. Às vezes a gente precisa romper uma inércia e precisa ter uma força para isso. Agora, como é que a gente faz para isso ser perene, né, e contínuo? Bom, acho que a sua fala traz várias linhas que a gente pode começar a falar, e uma delas foi que uma coisa que eu aprendi, inclusive com o yoga, que era disciplina não é sobre fazer todo dia, e sim sobre sempre recomeçar. Eu ouvi essa frase uma vez numa prática minha de yoga, e isso ficou muito para mim, né? Porque é aquela questão, se aquilo me faz bem, não importa se eu deixei de fazer um dia, eu vou no dia seguinte, eu faço de novo, ou dali uma semana eu vou fazer de novo, porque eu já tenho registrado o quão bem aquilo me faz, né? Então eu acho que isso também a gente já poderia partir para a origem dos hábitos que a gente coloca. Eu posso falar um pouquinho mais disso depois. Então, de ter a clareza dos porquês que a gente quer fazer alguma coisa, ou do porquê que a gente quer incluir algo na rotina. E eu sou uma apaixonada por palavras. Eu acredito que as palavras têm um impacto gigantesco na nossa vida. Então, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente valida. E, inclusive, a palavra disciplina. E há uns tempos atrás eu ouvi uma pessoa, agora não vou me lembrar quem, trocando o uso da palavra disciplina por devoção. Então, como se fosse uma devoção ao nosso corpo, uma devoção ao nosso bem-estar e que, obviamente, igual você falou, né? As palavras carregam memória. Isso todas as palavras. Disciplina traz, sim, essa pegada mais militarizada, essa pegada mais de origem no medo. Porque quando a gente fala de fazer escolhas, inclusive de escolhas para coisas dentro da nossa rotina, é muito gostoso a gente parar para perceber se a gente está escolhendo isso por medo ou por amor, né? Então, eu escolho fazer dieta por medo de não estar saudável, né? Por medo da doença, ou por amor ao meu corpo, ou por amor à minha saúde. Isso são coisas que mudam completamente. Pode ser exatamente a mesma decisão, mas a origem, ela vai mudar completamente o resultado. Porque quando a gente toma alguma coisa baseada no medo, a chance da gente ter tensão quando está realizando isso é muito maior. Quando a gente toma decisões baseadas no amor, né? Eu tô falando aqui medo e amor para a gente conseguir, né, diferenciar, mas poderia estar falando abundância, escassez, curiosidade, julgamento, enfim, essas polaridades que a gente pode, né, expandir. Mas quando a gente consegue tomar essas decisões baseadas no amor, isso ele se fortalece, porque querer
ser amado, querer ser pertencido, é uma vontade inerente, né? Que nasce com a gente, com todo ser humano. Então, quando a gente toma atitudes e decisões baseadas nisso, ela se torna um pouco mais consistente, um pouco mais não, ela se torna consistente, né? Do momento que a gente for estar aplicando. Mas eu estava falando antes das palavras, justamente porque existem palavras que possam ser mais originadas no amor e existem palavras que são mais originárias no medo. O exemplo, né, o que eu vejo como disciplina e devoção. Então, hoje eu prefiro, quando eu ouvi essa expressão, né, ter devoção ao meu corpo, ter devoção à minha saúde, que se coloca num lugar de colocar como divino, né? A devoção tem muito essa relação da palavra. Muda completamente. Então, eu acredito que se a gente consegue também usar as palavras ao nosso favor, por que não, né? Por que não trazer isso para a gente, para ajudar a gente a consolidar mais as nossas rotinas? Então, é essa abordagem mais ou menos que eu gosto de seguir. Muito legal. Isso me faz lembrar daquele livro, o livro que eu te falei, o Tremores, né, do Jorge Larossa. Um dia a gente fala sobre ele, onde ele fala muito da linguagem, fala muito das palavras e fala que a gente usa, em geral, na nossa vida para falar sobre as coisas que nos acontecem, para falar da nossa vida, para falar dos nossos desejos e dos nossos acontecimentos. Palavras que vão sendo trazidas, importadas, velhas palavras desgastadas, essas palavras que vêm justamente do espaço militar, que vêm da economia, que vêm da ciência, e a gente vai querendo usar, né, encaixar essas palavras para elas se aplicarem a algo que não é desse campo. Não é do campo objetivo, muitas vezes, é de um campo subjetivo, e essas palavras tendem a não dar conta, né, de dizer aquilo que é mais essencial naquele momento, né? Eu gosto também da palavra, você falou a palavra devoção, eu gosto de fazer um contraponto com a palavra interesse ou curiosidade, quando eu falo da disciplina, onde se não houver interesse, a nossa mente facilmente escapa. Ela é meio feita para isso, né? Ela não fica num lugar onde não tem interesse, assim. E ela escapa, ela fica, ela vai para o passado, ela vai para o futuro, ela vai para outro lugar, enfim. E aí eu dou um exemplo, assim, que algumas pessoas aqui já ouviram, um exemplo meio besta, mas dizendo que a gente não precisa de grandes disciplinas ou de grandes técnicas de meditação, né? Técnicas, a gente tem muitas técnicas de meditação, a gente não precisa de nada disso para prestar atenção por 1 hora na nossa série favorita do Netflix, né? Porque alguma coisa ali faz com que a gente tenha interesse naquilo e fica lá, né? Fica lá prestando atenção. Não importa se isso é bom, se é ruim, se é saudável, não é bem esse o ponto. Mas tem alguma coisa ali que prende a nossa atenção, a gente tem interesse naquilo e não precisa fazer esforço, não faz força, não precisa de técnica, não precisa de nada. A gente pode trocar a disciplina da Netflix por uma boa conversa, por um momento agradável, por uma, sei lá, né? Por várias outras coisas que também podem nos prender ali, né? Como a Isa fala, interesse mantém a atenção, e a nossa atenção fica, porque há interesse naquilo, né? Então eu queria saber como é que você vê isso e como é que a gente faz, né? Você falou sobre essa questão da devoção, se isso se liga também na questão de ter interesse, né? Por aquilo que a gente está querendo incluir na nossa vida. Completamente. Eu acredito que, igual eu falei numa fala anterior, da origem das coisas que a gente quer incluir na nossa rotina, né? Vou usar aqui a prática de yoga como um exemplo, mas isso poderia ser absolutamente qualquer outro tipo de ação, prática, atividade que a gente queira incluir na nossa rotina. Qual é a origem disso, né? Eu escolho colocar a yoga na minha vida porque tá todo mundo fazendo, porque eu acho divertido, porque alguém falou para eu fazer. Existem vários formatos,
né? Vários motivos pelo qual a gente tem interesse de colocar isso na minha vida. Agora, quando existe um motivo lá no fundo, que ele pode ser o motivo de me fazer bem. Só que esse motivo, ele só vai ser, digamos assim, válido, ele só vai se consolidar, esse motivo só vai sustentar essa escolha a partir do momento que você prioriza aquilo que te faz bem. Isso não só na rotina, isso estou falando na vida no geral. Eu fui descobrindo ao longo da minha vida o que me fazia bem, a partir de um momento que a minha psicóloga, minha terapeuta, me perguntou lá em 2017, Rafa, o que que te faz feliz? E eu não soube responder para ela. Foi um momento meio que de tensão, assim, aí eu falei, caramba. Entre outras situações, eu fiquei, eu não sei absolutamente nada o que me faz bem, a não ser estar com a minha família ou estar com os meus amigos. E a partir disso, eu acho que esse foi um dos grandes starts para eu entender essa questão de bem-estar e realmente buscar me conhecer intimamente daquilo que me faz bem. Então, eu acredito hoje que, sabendo o que me faz bem, as escolhas de colocar na minha rotina coisas que me fazem bem se sustentam, porque eu identifico e eu valido isso como uma importante prática. Porque hoje eu tenho a clareza de que se eu não estou bem, eu não consigo fazer nada direito. Não consigo fazer meu trabalho, eu não consigo ser, enfim, uma boa filha, uma boa amiga, uma boa namorada, uma boa professora, uma boa mentora, o que for. Eu vejo muito a importância do meu bem-estar para sim conseguir expandir. E isso é uma coisa que eu falei, né? Que o amor próprio é a base de tudo, eu trouxe muito isso, e que isso não parte de um egoísmo, e sim daquele entendimento de que nós somos todos um. A partir do momento que eu cuido de mim, eu estou cuidando do outro, porque somos parte do mesmo todo. Não existe separação, não existe eu e você, existe tudo isso aqui. Então é um pouquinho mais a fundo essa esse motivo pelo qual vai fazer com que a gente sustente uma prática, né? Porque nos faz bem. Da mesma forma, por exemplo, do que a gente pode passar uma hora assistindo um Netflix. Até porque somos pessoas que naturalmente a gente se adapta. Né? Adaptamos a várias coisas, a estímulos tanto bons quanto ruins, vou chamar aqui. Temos essa tendência natural a adaptar. E isso vai perdendo tanto o interesse das coisas que um dia foram boas, né? Quanto as coisas que um dia eram ruins, talvez não fiquem tão ruins. Só que isso vai diminuindo um pouquinho a chama da vida, sabe? Essa chama do prazer, essa chama da vontade de fazer as coisas. E eu acredito que é nesse momento, quando a gente consegue identificar isso quando eu comecei a me acostumar, né, o momento que eu comecei a me acostumar com as coisas, que eu faço alguma pequena mudança, ou eu começo a perceber como eu estou me sentindo agora, que eu posso, talvez, fazer alguma outra prática que nesse momento possa fazer mais sentido para mim do que um dia já foi. Eu falo que é um constante estado de aprender e reaprender. Porque quando a gente fala, né, de autoconhecimento, a gente nunca chega num ponto que a gente se conhece por inteiro. Porque o contexto muda, as coisas mudam, a gente muda, e não existe um se conhecer por inteiro. Eu valido muito a ideia de que a gente tá relembrando constantemente, nunca aprendendo. Eu vejo muito. Eu me coloco muito numa relação de que ao longo da minha vida eu vou relembrando coisas originais, primórdias, né? E que às vezes a gente esquece, enfim, por N razões. Então eu não me coloco numa posição, pronto, sei tudo sobre mim. E eu sempre vou me perguntando, o que está me fazendo bem hoje? O que é bem-estar para mim hoje? Né? Quais são as coisas que um dia me fizeram bem que talvez não me façam mais bem hoje? Então ter essa constante curiosidade em me sentir bem para ir adaptando a minha rotina, os meus hábitos e as minhas práticas, por exemplo. Legal. A sua Bom, essa fala me faz pensar em várias coisas, mas a primeira que eu queria dizer é que você falou dessa questão de estar bem para poder também contribuir de uma maneira mais positiva, né, no entorno. Isso não é uma atitude egoísta de maneira nenhuma, né? Isso me faz lembrar duas falas. Uma que eu acho que é do Gandhi, onde ele fala que devemos ser a mudança que queremos
ver no mundo, né? Isso parte da gente, porque como é que eu posso cobrar do outro aquilo que eu não estou fazendo? Então, assim, começa com a gente, né? Essa mudança, na verdade, é mais do que isso, né? A única coisa que a gente consegue, de fato, mudar é a gente. A gente não Uhum. consegue mudar o outro, a não ser que ele queira, né? Então, assim, ser essa mudança de fato, e eu acredito bastante nisso. E um outro que eu vou chamar de um provérbio budista, quando a gente não sabe de onde vem, é sempre ou um provérbio chinês ou um provérbio budista, que é essa coisa assim de que quando uma pessoa dá um passo na direção da liberdade, na direção do conhecimento, na direção sei lá do que, a humanidade inteira dá esse passo. Né? Então todo mundo dá, todo mundo assim, a humanidade em conjunto dá esse passo também, porque alguém fez esse passo. Né? Então assim, para a gente também pensar que as nossas atitudes elas não são pequenas, elas são assim aquilo que a gente pode fazer naquele momento e isso vale muito. E aí, bom, outras coisas, e eu acho que esse lado assim de saber, né? Saber então o que eu quero é uma coisa importantíssima e não é algo tão óbvio, né? Eu falei como exemplo da série do Netflix, e por mais que eu possa ter interesse ali, possa ter interesse em ficar a madrugada inteira assistindo, será que esse é o lugar onde eu devo colocar de fato a minha a minha energia, a minha força, por mais que tenha interesse naquilo, né? Como saber? E aí vem uma pergunta bastante essencial, eu acho, assim, dessa nossa história, porque se a gente está falando do tempo, e o tempo de partida, ele é limitado. Se a gente sabe alguma coisa do tempo, é que ele é alguma coisa que não para, né? Se ele não para, nós temos sempre escolhas a cada instante é uma escolha, a cada escolha, uma ou inúmeras renúncias, e então a gente está escolhendo o tempo inteiro, quer queira, quer não, e uma não escolha já é uma escolha. Né? E como então fazer para a gente escolher melhor, já que esse tempo é escasso, já que a coisa a fila anda, como fazer então para que a gente possa fazer coisas que nos realizem, né? Que nos realizem. Você falou sobre a felicidade, que nos deixem felizes, que não deixem a chama apagar, né? Como você também disse aí, que não deixe essa chama ela enfraquecer, que a gente continue ali nesse senso assim de vida, né? De vida vivida. Eu adoro a palavra tempo. Eu acho, assim, eu tenho uma conexão com ela, não sei explicar, mas é uma coisa que mexe muito comigo de uma maneira muito forte. Inclusive, a frase que eu mais costumo dizer, assim, eu acho que as pessoas já estão cansadas até de ouvir, que é onde você investe seu tempo, você investe sua vida. Porque eu vejo muito hoje o tempo como a nossa métrica da vida, né? A gente consegue viver a vida em anos, em horas, em minutos, em segundos. A gente conta a nossa vida, se a gente fosse medir a vida, muito em relação ao tempo. E sim, ele é finito. Para nossa existência aqui em matéria, o tempo ele é finito, né? Vai ter um momento aonde isso vai terminar. E eu acho que o primeiro passo, se fosse eu tenho uma mentalidade que estrutura às vezes as coisas em passo a passo, mesmo falando que não existe passo a passo, tá? Mas eu diria que o primeiro passo seria o respeito com o tempo, o seu e o do outro. E eu acho que o respeito com o tempo está muito conectado com estar consciente da onde eu invisto o meu tempo, né? Porque existem milhões de formas de distração hoje em dia, e as distrações, elas não são inércia. Acho que muita gente acha que quando não está fazendo aquilo que se pressupôs a fazer, tá tipo vagando, esqueci a palavra, mas na verdade a distração também é uma forma de ação, né? Existe a distração e a atração. A questão é que a distração está indo contra aquele seu objetivo
e a atração está indo a favor ao seu objetivo. E o que difere a distração da atração é puramente o objetivo, ou seja, nesse caso, a intenção. Na intenção que a gente coloca no fazer alguma coisa, no tempo que a gente coloca destinado a alguma atividade, com alguém, enfim. Então eu vejo muito como respeito ao nosso tempo um primeiro passo. A gente entender que ele sim, ele é democrático. O tempo eu acho que ele é uma coisa absolutamente democrática. Portanto, eu e você temos o mesmo tempo num dia, a gente tem a mesma quantidade de horas, a gente tem a semana. A questão que vai diferir muito é como você vai investir e eu vou investir o meu tempo. Então, ter essa relação íntima, né? De olhar para o meu tempo, descobrir hoje aonde eu estou investindo o meu tempo. E a partir do momento que eu descubro, eu posso filtrar, ou pelo menos ter uma avaliação de eu estou investindo o meu tempo naquilo que realmente importa para mim hoje. E às vezes eu não falo assim, vou largar tudo e começar do zero. Nossa, eu vi que estou investindo meu tempo em coisas que não importam. Às vezes elas não importam diretamente, mas indiretamente elas importam. Querendo ou não, hoje a gente tem muita gente que passa muito tempo no trabalho e as pessoas falam, nossa, mas eu importo. Me preocupo muito mais com a minha família, me preocupo muito mais, né, com os meus filhos. É muito mais minha prioridade isso do que meu trabalho. Porém, é o seu trabalho que muitas vezes vai trazer um retorno para a família e para filhos também. Então, é importante a gente olhar em sistemas e não isoladamente, né? Como que funciona isso de uma forma sistêmica. Então, mas ter principalmente essa visão de, ok, eu estou investindo meu tempo naquilo que realmente faz sentido para mim, né? Nessas coisas que eu realmente coloco o valor na minha prioridade. E a partir do momento que eu falo, não, caramba, talvez eu esteja investindo mais tempo em tais coisas do que em coisas que realmente importam. E aí eu consigo mudar. Né? A partir do momento que eu consigo ter a consciência da onde eu estou investindo meu tempo, eu consigo mudar. E uma coisa que eu gosto sempre muito de sugerir é para que as pessoas tenham clareza, né? Para que a gente tenha clareza de se hoje eu pudesse me visualizar no futuro. As pessoas costumam dizer futuro 10 anos, mas para mim 2 anos já é longo prazo, hoje em dia, com a velocidade da informação. Mas se você consegue se imaginar no futuro e imagina como que você distribui o seu tempo. Eu separo mais em 3 áreas genéricas, mas poderiam ter milhões de áreas da vida, que é o você, né, o seu autocuidado, as suas relações e aquilo que você põe para o mundo, que pode ser trabalho, serviço, enfim, aquilo que você oferece. Então, como que você imagina investindo o seu tempo nessas 3 áreas? Isso pode ser uma métrica para eventualmente fazer mudanças no agora, no hoje, porque a gente consegue ter essa conexão com, ok, uma visão maior. Então, como que eu vou mudar a partir de agora para chegar, né, nesse meu objetivo? Perfeito, muito bom. Cada fala, vou anotando umas coisas aqui, não sei se vou conseguir passar por todas, mas você falou do passo a passo, eu acho muito curioso. Também tenho falado um pouco sobre a questão do passo a passo. Edu pergunta se vai ficar gravado, Edu, aqui no meu perfil. Inclusive, É... eu não sei Oi. por que no meu Instagram não aparece comentário, então se em algum momento você Não? quiser para ler, não aparece Nossa, na tá bom. slide. Tá bom, eu vou te narrando aqui o que for aparecendo. Tá aparecendo algumas coisas, né? Tempo, 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 tempo é um dos deuses mais lindos, aquela música. Realmente o tempo pode ser, né? Um deus. Mas voltando do passo a passo, eu tenho dito nas aulas, porque eu também sou uma pessoa assim que tende a conduzir as coisas bastante pelo passo a passo, pelas minúcias e a compreensão dessas minúcias dentro de uma prática. Eu entendo o meu jeito de transmitir isso, vai por um passo a passo. Mas eu tenho reconhecido cada vez mais, isso é uma constatação razoavelmente recente, que a nossa mente é passo a passo, né? Nossa compreensão é passo a passo, nossa compreensão intelectual, mental, racional é passo a passo, a nossa mente é didática. Porém, o nosso corpo, a nossa compreensão emocional, afetiva, corporal mesmo, ela não é passo a passo, né? Então, por mais que eu esteja ali descrevendo
uma técnica, de uma forma ali muito didática e minuciosa, aquilo nunca representa de fato o que aquilo é quando aquilo acontece e se faz no corpo, né? Porque o corpo não é passo a passo, o corpo ele é uma coisa mais sistêmica, o corpo é uma coisa orgânica, onde as coisas estão acontecendo ali meio ao mesmo tempo. Tá bom, só que para chegar nisso a gente precisa entender, né, e talvez fazer um passo a passo para poder abandoná-lo. Então, eu tenho reconhecido bastante a importância do passo a passo e também a importância da gente saber largar o passo a passo, porque na vida real não é bem assim que as coisas acontecem, né? Se a gente sai da vida mental e vai para a vida real, ela não é tão passo a passo assim, e isso me fez pensar nessa forma, como a gente pode se orientar também nas nossas práticas. Eu vou falando algumas vezes do yoga, porque é o meu dia a dia aqui, né? Uh, e aí, e aí, fico pensando assim nessa questão do que importa, né? Das coisas que importam, o que é importante. E eu acho que isso me faz refletir também bastante sobre o que é importante. E a gente tem alguns aspectos para pensar nisso. Então, o que é importante para a sociedade, né? A nossa sociedade reforça certas coisas, certos padrões, certos valores, que são importantes, às vezes, para a manutenção de uma certa ordem social, mas que não necessariamente são tão importantes assim para nós, como esse ser ali, né? Que você disse, esse eu sou, esse ser, e que talvez a gente fique fazendo coisas ditas muito importantes, né? Muito importantes, e que precisam ser feitas e que precisam ser cumpridas para manter algo que a gente não sabe nem muito bem nomear e não sabe nem muito bem para quem, mas que talvez não seja muito para a gente, se a gente para muito para pensar. E tem coisas, né, que eu acho que são e olhar para isso assim e reconhecer quais são essas coisas importantes para nós e que talvez e provavelmente assim vão muito na contramão daquilo que é importante para o mundo ao nosso redor, para a nossa sociedade, para o nosso trabalho, pro capitalismo, para as coisas que estão aí, para os sistemas todos montados. E tem coisas que são aparentemente muito pouco importantes, não servem para nada nesse campo, né? Mas que talvez sejam muito as mais importantes, muito valiosas para nós, né? Como pessoas, assim. E aí fico me perguntando, né? Como que a gente faz para reconhecer isso? O que que é importante para mim? Será que eu estou indo e fazendo isso porque é importante para alguém? Ou para servir uma instituição, não que eu seja contra nada disso, acho que a gente está inseridos nesse meio, né? Não, acho que é uma utopia achar que não, mas, mas incluir também coisas que vão na contramão disso e que aparentemente não servem para nada, como a própria prática do yoga, né? A prática do yoga não serve para nada, assim, desse ponto de vista. Talvez aprender a tocar um instrumento não sirva para nada. Você não vai se apresentar na filarmônica. Não, você vai tocar porque você está afim, né? Não vai te deixar mais rico, não vai te deixar famoso, não vai te deixar poderoso. E tem muitas coisas que a gente pode fazer que não vão nos deixar famosos, ricos e poderosos. Não são bem vistas, reconhecidas, não nos deixam bem socialmente, mas que talvez nos façam muito bem, né? E, enfim, um pouco desse devaneio assim que eu queria trazer para essa conversa, assim, o que que é importante para quem, né? E talvez a pergunta mais fundamental que eu queria só para concluir e deixar para você é assim, como a gente sabe, né? Como tentar reconhecer aquilo que verdadeiramente importa, já que a gente quer colocar o nosso tempo no que é importante, o que que é importante? Eu sei que é uma pergunta difícil.
Eu acho que ela pede uma reflexão, né? Até porque, de novo, o que é o importante aqui e agora, talvez amanhã seja diferente, né? Então, ele se baseia no nosso contexto, nas nossas circunstâncias, enfim. Mas o que eu penso, assim, a partir da minha experiência, para entender, né, quando eu estou fazendo algo por mim ou quando eu estou fazendo algo que possa estar sendo validado por algum, seja sistema, alguma outra pessoa, enfim, é muito mais a relação do como eu me sinto após isso que eu realizei e ao longo da prática, eu vou dar o exemplo, por exemplo, da prática de yoga ou de tocar um instrumento musical. Né? Eu acho que são coisas, ambas eu já fiz na tentativa de descobrir coisas que me faziam bem quando eu não sabia o que me deixava feliz. Comecei a tocar piano e comecei a fazer yoga. E aí descobri que yoga realmente me faz bem. O piano, ele é legal, mas eu não tive tanto vínculo assim com ele depois de um tempo um pouco maior. Mas é muita sensação de percepção. Eu falo que o autoconhecimento anda muito junto com a autopercepção. Quer dizer, eu acho que não existe um sem o outro. E a partir do momento que a gente começa a se conhecer um pouco melhor, você consegue se perceber numa atividade que não está sendo tão prazerosa. E às vezes a gente identifica o prazer, porque existe uma necessidade por prazer instantâneo, e nem tudo vai ser tão prazeroso instantaneamente, né? Liberação de dopamina faz com que a gente queira que tudo seja prazeroso instantaneamente, mas às vezes as coisas mais prazerosas são aquelas que têm que se sustentam, né? Porque o prazer por si só ele é rápido, curto e volátil, mas de começar a identificar de se colocar como observador das emoções, daquilo que gera a prática. Então, e se questionar? Eu acho que ser um eterno curioso. Por que eu estou fazendo isso? E eu já tive momentos onde eu ficava perguntando, por que eu arrumo minha cama? Quem que disse que arrumar a cama é algo que tem que ser feito? Né? Coisas assim, por que eu tenho que tomar café da manhã? Quem disse que isso é uma coisa que tem que ser feita? Eu acho que a exercitar o senso de curiosidade e buscar responder por si próprio. Eu arrumo minha cama porque eu adoro meu espaço organizado, isso me faz muito bem. E eu trabalho, estudo, durmo, medito, faço yoga, absolutamente tudo no meu quarto. E ter um ambiente agradável faz com que eu me sinta bem, não só nessa atividade, quanto em todas as outras. Né? Por que eu vou lavar a louça? Mesma coisa, eu gosto da minha casa arrumada, eu gosto da minha casa organizada. Isso é um valor meu. Eu começo a identificar os meus valores. E isso é uma coisa fundamental quando a gente fala de rotina, porque são os nossos valores que sustentam as nossas práticas. A partir do momento que a gente tem clareza dos nossos valores, isso a gente vai descobrindo ao longo da vida, porque tem muitos que a gente pega da nossa família, das nossas relações, da nossa sociedade, do nosso país, enfim. E conforme a gente vai percebendo o que de fato importa, organização, beleza, praticidade, verdade, inúmeros valores que possam existir, a gente vai percebendo qual deles são importantes para a gente e eles sustentam as nossas práticas, as nossas rotinas. E eles também são a minha métrica hoje de identificar aquilo que eu estou fazendo por mim, né? De descobrir aquilo que eu estou fazendo por mim. Respondendo a pergunta de isso está alinhado com o meu valor, com os meus valores? E acho que como eu já falei aqui, né? Hoje um dos maiores deles é realmente estar bem, me sentir bem e ter essa sensação de bem-estar, porque eu sei o quanto isso expande para as outras áreas da minha vida. Deu para dar uma clareza, assim, no Deu. devaneio? Adorei. Nossos valores sustentam as nossas práticas. Achei ótimo. Eu acredito muito. É, sim, total. E, e aí, Rafa, assim, eu fico pensando também, né? O quanto é importante que essa verdade ela esteja de fato presente, porque se ela não estiver presente, se ela não se traduz em alguma coisa assim real, né? Alguma coisa real para a gente mesmo, onde exista verdade na nossa vida, isso provavelmente em algum momento
vai fazer a vida ser um pouco vazia de sentido, né? Então, em algum momento, provavelmente isso acontece, né? Se a gente está fazendo as coisas e não tá encontrando aquela verdade, talvez, não sei essas palavras, né? São sempre confusas, mas não está encontrando aquela verdade, aquele propósito, aquilo que te parece que nos liga com uma realidade mesmo, né? E isso na nossa vida, me parece que isso em algum momento faz com que a vida ela seja um pouco esvaziada e a tal da chama ela também começa, né, a se apagar um pouco. E sobra muito espaço e aí eu acho que fazendo essa ponte, né, com o tal do negócio do Netflix ou do interesse e tal, e quando isso começa a acontecer, não sobra muito espaço para nossa mente ficar nos levando para todos os lados, e a mente que nos leva para todos os lados, ela não está no presente, e a nossa felicidade está no presente, fato. Se a vida não ocupa, e eu estou agora pegando uma fala do professor Clóvis de Barros, que eu gosto muito, de uma palestra que eu vi dele recentemente, se a vida não preenche, né, se a vida não ocupa, não preenche, começa a sobrar muito espaço assim para a mente. E aí a gente começa a se questionar de muitas coisas, e isso nos distancia da felicidade que está sempre acontecendo no presente. E aí ele fala que quando a vida preenche, não sobra muito espaço para isso. A gente não fica nem se questionando. Quer dizer, essa nossa questão aqui que a gente está se fazendo e toda essa nossa conversa, ela perde absoluto sentido É. quando a nossa vida está preenchida, porque não sobra espaço para ficar pensando, né, no sentido da vida, na razão da existência, porque você está ali ocupado daquela vida que te preenche. É claro que isso não é assim o tempo inteiro e nós não somos 100% preenchidos de entusiasmo, né? Mas quanto mais a gente puder estar, né, ligados a essa realidade, a essa verdade, a isso que preenche, talvez menos a gente precise ficar se preocupando, né, com sentidos e razões e fórmulas e técnicas, e mais a gente experiencie de fato a própria vida, né? Sinto exatamente isso, porque quando até comentei, né, do sentir, hoje se me perguntarem, eu vou trazer para o tema rotina, até porque é o tema também da live, mas se me perguntarem hoje, Rafa, como que é a sua rotina? Eu não sei explicar, porque é uma coisa que preenche, é uma coisa que justamente essa sensação de eu entendo, entendo e respeito os dias que eu estou completamente blé, que eu falo, os dias que eu não tenho ânimo para absolutamente nada, porque não é porque eu acho que isso é uma premissa incrível, né? Não é porque a gente sabe de alguma coisa que a gente faz isso, né? Isso acho que parte de um princípio de deixar isso muito claro aqui. Mas de ter a mentalidade de que isso faz parte da minha humanidade, né? De ter essa relação de que eu vou ter um dia meio blé e isso não vai invalidar o meu dia, entre aspas, produtivo, porque eu também gosto de olhar a produtividade como estar bem com como eu ocupei o meu tempo, independente de resultado, né? Eu vejo muito a produtividade linkada com o tempo em si, e não com o resultado, com o processo, com o período, e não com a chegada, né? Mas, enfim, isso expande, porque não existe, justamente, não existe espaço para esse tipo de questionamento, para esse tipo de dúvida até. É uma de ficar, por que que eu existo, né? Esses tipos de questionamento que podem ir para uma escala até um pouco mais, para uma escala até um pouco mais devaneios, assim, e além, mas porque eu me sinto satisfeita com como eu estou no agora e eu reconheço que o agora é a única coisa que eu tenho, por mais que eu esteja trabalhando para o meu futuro. Isso é uma relação de desapego completa, porque eu trabalho hoje pensando na Rafaela daqui de 5 anos, mas eu nem sei se a Rafaela de 5 anos vai existir. Porém, para isso não me dar uma sensação de, tá, então por que que eu estou fazendo isso hoje? Eu me conecto com
isso está sendo prazeroso? Essa jornada de chegar na Rafaela de 5 anos está sendo prazerosa? E definitivamente essa é a métrica, porque se eu ficar pensando só no resultado, só, então daqui 5 anos eu vou ter isso, 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 eu estou fazendo tudo isso hoje para quando chegar naquele meu momento eu estar radiante, eu me torno muito apegada à necessidade de estar aqui daqui 5 anos. E aí a gente não sabe, né? Não sabe o que vai acontecer. É, acho que você falou, assim, talvez a coisa mais fundamental, né? Que é aproveitar o caminho, assim. Então, esse o nosso fazer, que ele seja um fazer que nos dê prazer, não porque a gente quer chegar em algum lugar e ser alguma coisa, ser alguém, ser algo idealizado, mas porque isso nos dá prazer agora, né? Porque o caminho, a construção disso é algo que me liga a uma verdade, isso me é prazeroso. Talvez aí seja a essência, né, do que a gente está falando, me parece ser algo bem essencial, assim. E, e Rafa, acho que para a gente ir finalizando, Caramba, olha como é, rápido. passa rápido, passa muito rápido. Depois a gente pode marcar outras conversas, para as pessoas não enjoarem da gente, ficarem com vontade de ouvir mais em outro momento. Boa. É, eu queria dizer rapidamente e passar para você que em dezembro eu estou abrindo uma espécie de um programa, uma jornada, ou sei lá como é que a gente vai chamar disso, de 21 dias aberto, gratuito, para a gente praticar juntos, 7 horas da manhã, todos os Oba. dias, com uma forma de ajudar a trazer uma autonomia para a prática, né? Então, assim, uma das coisas que eu vejo as pessoas falando, eu não sei o que fazer. Tá, a gente vai fazer todos os dias a mesma série, igual, não vai mudar, né? Mas pela repetição a gente vai encontrando sensações diversas a cada encontro. Então fica o convite para quem está aqui nos ouvindo, já está lá disponível no link na bio, é só se inscrever. E eu queria que você contasse das suas coisas, porque tem muitas coisas legais. Eu vi o seu primeiro podcast, eu estou no seu grupo dos Kind Reminders. Eu vejo algumas vezes, não tenho visto tanto, mas eu já vi algumas das suas lives sobre os livros do mês. Conta um pouquinho dos seus projetos. Conto sim. Antes eu fiquei empolgadíssima com a ideia de fazer o projeto dos 21 dias de yoga em dezembro, porque você falou 21, então termina no dia 21 de dezembro, é isso? Aham, é isso. E dia 22 é meu aniversário, e eu adoro tudo Ah, que vem antes do meu aniversário. boa. Tô empolgada pra começar. Mas antes de falar um pouquinho dos meus projetos, eu agradeço super o fato de você acompanhar também. Eu só queria falar, eu não sei, acho que eu até falei isso no começo da live, que quando a gente falar de rotina e hábitos, duas coisas que eu acho muito importante a gente ter clareza é que a primeira é que somos seres de hábitos. Então, independente se a gente faz ou não, não é como se a gente não tivesse o hábito. Ou eu tenho o hábito de fazer, ou eu tenho o hábito de não fazer algo. E é importante que a gente tenha essa consciência justamente para ir transformando um hábito para outro. Mas não é como se a gente não tivesse hábito de. Somos seres de hábitos de absolutamente qualquer coisa. E a segunda coisa que eu ia falar é que não existe hora certa para começar. Isso eu falei muito no episódio piloto do meu podcast, que para quem quiser também tem o link na minha bio, ele tá no Spotify. O meu podcast ele é uma conversa do coração, basicamente, da minha jornada, o que eu estou experienciando nesse momento. E como começou há 2 semanas, vocês têm a oportunidade de acompanhar ao vivo, praticamente, né? É uma vez por semana o episódio, começou dia 1º de novembro. E eu tenho muito essa clareza de que qualquer hora é hora de começar, quando tem a vontade. Então, por isso que eu levo muito, em termos de estabelecimento de rotina, que é, qualquer hora é hora de eu fazer, né? A melhor forma de fazer algo é a forma que eu faça. Não existe uma hora certa de eu fazer isso, não existe um momento certo. Hoje, por exemplo, eu tenho o hábito de fazer a minha yoga de manhã, uma coisa que eu gosto de fazer sozinha, né? Às vezes muito mais intuitiva,
Mas hoje eu não fiz de manhã, dormi até mais tarde, e eu tava com uma super vontade de fazer na hora do almoço. Eu falei, tá, mas se eu fizer ela agora, eu não vou almoçar. Mas eu pensei, tá, eu posso fazer 10 minutos, eu não preciso fazer 1 hora. E eu fiz 16 minutos de prática e foi, assim, muito gostoso pro meu bem-estar. Então, eu acho que a gente desconstrui isso de que tem jeito certo de fazer as coisas, porque o jeito que a gente faz é o jeito certo. Boa. Mas então, falando um pouquinho dos meus projetos, eu tenho um podcast, como você já comentou, que é essa conversa de coração. Ele chama Kind Reminders, porque eu sou uma pessoa apaixonada por frases, por lembretes que vão trazer essa essência da vida. Então, frases motivacionais, sabe? Eu me conecto muito com frases que vão me relembrar. E eu acredito que os Kind Reminders, o grupo do WhatsApp, eu mando Kind Reminders às vezes diários, às vezes uma vez por semana, mas são lembretes que me traz que no momento me trouxe esse relembrar de algo importante, né? São bem frases motivacionais mesmo. Mas o grupo tá cheio, então às vezes quando tem vagas disponíveis eu divulgo o link aí para quem quiser entrar também, até porque eu gosto de manter um grupo só, porque eu às vezes mando áudio e eu sinto que a minha energia também fica muito forte naquilo. E por isso que eu criei o projeto do podcast, que é para poder expandir isso e falar um pouquinho também mais do meu coração. Todas as segundas-feiras tem o podcast também. Eu sim leio um livro por mês e costumo fazer reviews. Até o mês passado as reviews estavam sendo aqui no Instagram, todas salvas, acho que desde junho do ano passado eu tenho elas salvas, não lembro. E agora eu quero ir para o YouTube, então estou essa semana no processo de gravar o review do livro do mês de outubro, que inclusive o livro está ali, mas eu ia pegar, mas não alcanço agora. É o Mindset do Coração. Um livro muito, muito legal mesmo. Então, eu gosto de ler. Foi um hábito que eu descobri no processo de descobrir aquilo que me fazia bem. Eu nunca tinha lido um livro até 2017. Isso eu tinha vergonha de falar, mas hoje eu acho super ok. Até porque eu acho que cada pessoa tem o seu momento, né? De qualquer coisa na vida. Enfim. E eu estou no processo de criar uma masterclass pré-2022 para poder falar a diferença entre meta, objetivo, tarefa, intenção e sonho. Porque eu sinto que às vezes a gente se perde muito nessas 5 coisas, seja para 2022, seja para o agora. E eu estou pensando em criar uma masterclass. E assim, eu adoro o dia 22 porque é meu aniversário. Quem for começar a me acompanhar vai perceber como eu gosto de coisas sincrônicas. Assim, amo segunda-feira, amo dia 22 e amo dia 1º. Então, todas as coisas que eu faço são mais ou menos por aí. Eu sou muito motivada pelo que eu amo. É uma das coisas que que eu descobri também nesse processo de buscar as coisas que me fazem bem. Estou pensando em fazer essa masterclass agora dia 22 de novembro, porque é uma segunda-feira e é um dia 22. Então... E vou Boa. provavelmente divulgar no meu Instagram agora no decorrer dessa semana. E é isso, sempre buscando formas de poder repassar todas as minhas experiências, meus aprendizados, aquilo que eu estudo. Hoje eu faço pós-graduação em neurociência justamente para entender mais a fundo o comportamento humano no bem-estar, né? Essa parte mais subjetiva. E é um prazer poder compartilhar com você nessa live, com as pessoas, com quem acompanha também no Insta e nos outros canais. Eu sou uma pessoa que gosta de falar bastante, vocês já perceberam. Muito bom, Rafa, muito bom. Eu fico aguardando quando o livro do mês for o Tremores Ai, e a gente sim! falar sobre ele, porque, nossa, tem muitas, muitas coisas legais e eu acho que a gente pode fazer um dia uma conversa sobre isso, sobre a experiência, que tem tudo a ver com com essa nossa conversa, tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Acho que você vai gostar dele também. Eu sou curiosa desde a primeira vez que você me falou. Mas Pois vai ser. é, uma hora sai. E, e é isso, agradeço muito também essa conversa. Gostei muito dessa fala, quero repeti-la, de que não tem hora certa para começar, né? Não tem hora certa para começar. Essa ideia, assim, de que tem um momento perfeito é normalmente uma forma da gente
não fazer, ficar esperando esse momento que nunca chega e não faz. Ou para as pessoas que querem fazer yoga, mas eu não peguei do começo, então vou esperar a próxima, porque aí eu pego do começo. Então, gente, mas que começo? O começo talvez tenha sido lá, sei lá, 5.000 anos atrás. Uhum. Perdemos o começo já vamos entrar onde der para entrar. Então, assim, eu concordo muito com isso. O momento é agora. E quanto mais a E gente constrói essa ideia de perfeição, né, de ter um começo, ter, enfim, alguma coisa, é muito interessante a forma como a gente começa a adaptar melhor as coisas, né? Porque, ok, se eu não comecei há 5 minutos atrás, eu posso começar agora. E isso dá um gás, dá um movimento, mantém a chama acesa. boa. E aí eu lembrei de uma música que eu vou postar nos stories daqui a pouco, se eu lembrar o nome dela. Tô lembrando dela, mas não lembro o nome. Vou tentar achar. Tem tudo a ver com esse momento, assim, do it now, né? Faça agora. Amém. E Rafa, obrigado. Agradeço muito. Foi ótima a nossa conversa. Vamos seguindo em contato. O pessoal que estava aqui participando, também agradeço muito. Beijo grande para vocês. Agora sim, boa noite, sem dúvidas. E seguimos por perto. Muito obrigada, Mar. Beijos. Obrigada pelo convite, viu? E pelo Obrigado. espaço. Um grande beijo. Beijo. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.